Se você é fã de Game of Thrones, já sabe o que é uma adaptação épica. As primeiras temporadas da série estavam com um roteiro impecável e com uma história que te prende até o último segundo. Quem lê os livros sabe que as páginas dessa história estão muito próximas das cenas que a gente viu na série, principalmente o primeiro livro e a primeira temporada. Mas e se eu te dissesse que hoje há uma série que tem o potencial de ser ainda melhor? Uma adaptação que já começa forte, com personagens bem desenvolvidos, novos elementos e um universo totalmente expandido. Estamos falando de Silo. Depois de ler o livro e assistir a série, eu considero que Silo é o novo Game of Thrones em termos de adaptação. E há um grande motivo para isso e é muito claro. Enquanto depois que a série de Game of Thrones passou a criar os seus episódios sem se basear nos livros de George R. R. Martin, porque o livro não tá pronto, né, minha gente? Os roteiristas já não tinham mais material e a série começou a cair em declínio. Por outro lado, Silo já tem um material fechado, a trilogia está concluída. Isso significa que a série pode nos entregar um final épico, sem a necessidade de inventar nada para preencher vazio de uma história incompleta. Esse vídeo aqui pode conter spoilers das duas primeiras temporadas de Silo, então se você ainda não assistiu tudo, é melhor clicar em assistir mais tarde e voltar quando tiver assistido as duas temporadas de Silo disponíveis na Apple TV. Eu também vou falar sobre as diferenças com o livro 1 de Silo, que foi adaptado nessas duas temporadas da série. Então se você preferir ler o livro primeiro, para poder viver a experiência de descobrir as diferenças por si mesmo, leia e depois você volta aqui. O vídeo vai estar disponível para você a qualquer momento. Mas o que exatamente torna Silo uma adaptação tão boa comparável às primeiras temporadas de Game of Thrones? Bom, eu vou te contar. Hoje nós vamos falar sobre as 10 diferenças entre o livro 1, Silo, e as duas primeiras temporadas da série. Se prepara para uma comparação que vai te deixar ainda mais empolgado com o futuro de Silo. Diferença número 1. Personagens mais profundos. O primeiro ponto de destaque é o desenvolvimento dos personagens. Se no livro nós temos uma visão mais direta e objetiva dos personagens, a série se aprofunda em suas histórias pessoais, especialmente no caso de Juliette. Além disso, nós podemos entender as motivações e o passado de outros personagens que são pouco desenvolvidos no livro, como Holston e sua esposa. Além disso, temos a Shirley, o Walker e até mesmo sobreviventes do Silo 17. Na série, a gente pode entender muito melhor as suas motivações e as suas reações ao longo da trama, o que enriquece a experiência. Diferença número 2, expansão do universo. A série expande o mundo de Silo de uma maneira impressionante. Alguns locais, eventos e personagens ganham mais profundidade, como a introdução dos Flame Keepers. No episódio 7 da primeira temporada, em que Juliette mostra o livro à Glória, ela revela uma cascata de informações. E ela fazia parte de uma organização conhecida como Flame Keepers, um grupo dedicado a lembrar e preservar o passado. Mas eles foram combatidos pelo Silo, que colocou algo na água para fazer com que as memórias desaparecessem e acabar apagando o passado. Além disso, a série ainda mostra com profundidade a questão da loteria e como os implantes são removidos quando um casal vai se preparar para engravidar. E também como a seção do judicial trabalha em conjunto com o TI e a mecânica, o que não existe no livro, mas vendo isso aqui na série ajuda a construir uma trama ainda mais envolvente. Diferença número 3, novo ritmo e suspense. Enquanto o livro tem uma narrativa mais enxuta, a série investe no suspense. A primeira temporada foi a adaptação das 3 primeiras partes do livro 1, Silo, enquanto a segunda temporada adaptou as 2 últimas partes desse mesmo livro 1. Ou seja, um livro foi dividido em 2 temporadas. O ritmo das temporadas da série cria uma tensão constante, principalmente devido aos novos elementos e desenvolvimento dos personagens e das suas tramas, o que mantém nós telespectadores ali atentos à televisão, o que é essencial para uma adaptação de sucesso. Diferença número 4. Alterações no mistério. O grande mistério que cerca os Silos é desenvolvido de forma mais intrigante na série. A gente vê várias pistas sendo deixadas de maneira mais visível, mais palpável, ao contrário do que acontece no livro. No livro, a gente vê respostas mais rápidas e diretas. O que pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque já tem a informação ali de cara de bandeja pro leitor. Um exemplo disso é o encontro da Juliette e do Solo.
Na série, a interação desses dois personagens ela é muito delicada. O Solo ele leva a Juliette ao cofre e aceita o abraço dela apenas ali nos últimos episódios da segunda temporada. A gente vê uma repulsa do Solo por esse contato físico e ele não quer deixar ninguém entrar no cofre. Só que no livro, isso acontece no primeiro contato dos dois. A primeira vez que o Solo encontra a Juliette, ele já leva ela lá pra dentro do cofre e os dois discutem vários aspectos importantes sobre os silos e o seu funcionamento. Diferença número 5, enredo expandido. A série também expande o enredo com tramas secundárias que não estavam presentes no livro. Isso traz mais complexidade à história e permite que o público, nós telespectadores, nos envolvemos ainda mais com o universo da série. No primeiro livro da trilogia, não é mencionado nada sobre o plano de salvaguarda, não menciona a síndrome do xerife Billings e nem fala como que o Silo 17 foi destruído. Na série, a gente vê a Juliette decidindo voltar ao Silo 18 para poder limpar as lentes da câmera no momento que ela descobre a destruição do Silo 17 e que essa destruição ocorreu devido a uma limpeza mal sucedida. A gente vê que alguém foi limpar, não deu certo, todo mundo achou que era possível ir pro lado de fora e essa pessoa se tornou ali um ícone pro Silo 17 e foi o que levou à rebelião. É o que a gente vê acontecendo ali na série. Só que no livro a gente não vê isso acontecendo. Na verdade, a gente vê uma Juliette que tem um desejo de reabitar o Silo 17. Ela quer tirar aquela água dali de baixo para secar tudo e para deixar o silo habitável. Ela tem outros planos ali pro Silo 17. Ela não tá interessada em sair para poder limpar as lentes ali. De imediato, ela quer vingança contra o Bernard. Ela consegue fazer uma ligação lá pro Silo 18 e ameaça o Bernard de diferença número 6, a construção do silo. Em termos de design, o silo na série é visualmente mais impressionante. Os detalhes arquitetônicos, os ambientes são mais imersivos, o que cria um cenário perfeito para a tensão que a série tenta gerar. É claro que a gente vê ali as cenas e toda a representação desse cenário é muito diferente da gente ler. É até querer demais que um escritor consiga descrever todos os detalhes para a gente poder entender certinho como é que funciona, para a gente poder imaginar aquele local. Até porque se eu pego um livro com esse nível de detalhe da descrição de um local, eu vou ficar com dificuldade de ler esse livro. Então faz muito mais sentido a gente ter realmente esse nível de detalhes na série. Mas apesar dos detalhes, a gente vê mais umas diferenças sobre como que esse silo está organizado e construído. Nos livros, o visor que a gente vê lá na cafeteria, que mostra o mundo exterior, ele está disponível apenas no topo do silo. Quem está no meio do silo e lá no fundo do silo não tem acesso a esse visor. Diferença número 7. Novos personagens. Na série, nós vemos o surgimento de novos personagens que não existem no livro, mas que acabam agregando a história. Isso não só enriquece a trama, mas também faz a série ser muito mais dinâmica e cheia de surpresas. Na primeira temporada, a gente vê alguns detalhes sobre o relacionamento da Juliette e do George, enquanto que no livro nós não temos essas informações. A juíza Meadows também não aparece no livro 1. O final da segunda temporada mostra pra gente que o juiz Sims vai ser importante a partir de agora. Ele entra dentro do cofre juntamente com a esposa dele e com o filho dele. Só que aquela voz que tá saindo ali do cofre do Silo 18 tá especialmente interessado na esposa do juiz Sims, a Camille, e ela nem sequer é mencionada no livro. Diferença número 8. Alteração nos personagens secundários. Na série, nós vemos a Walker como a mentora da Juliette e a Shirley sendo uma amiga de confiança dela. Nos livros, o Walker também é mentor de Juliette, só que ele é um homem, enquanto a Shirley é a esposa do Mark que trabalha na mecânica. A série, ela acaba adicionando essas camadas políticas que no livro não são tão evidentes. A disputa de poder dentro do silo e as escolhas difíceis dos personagens ganham muito mais relevância na série e torna a trama bem mais envolvente. Diferença número 9. Lucas como a sombra do Bernard. Na série, o Lucas se torna a sombra do Bernard apenas depois de ser condenado a ir para as minas. E quando vira a sombra dele, ele é levado para dentro da sala do legado para poder decifrar o código de Salvador Queen. E após desvendar esse código, Lucas vai até o fundo do silo e descobre sobre o plano de salvaguarda. Nos livros, Lucas se torna a sombra do Bernard no início da rebelião, e o Bernard confina o Lucas lá na sala do legado, para ele poder estudar tudo que for possível, com foco em aprender as regras presentes no livro da Ordem, de forma que o Lucas ele possa estar preparado para quando ele for a pessoa a tomar conta do silo. E o Lucas acaba participando de uma ligação para se tornar oficialmente a sombra do Bernard, e ele acaba descobrindo como que os silos surgiram. Só que aí depois disso, o Lucas ele fica tão assim confinado
lendo só aquelas informações e tudo mais, que ele acaba querendo ler as informações do caso do George. E desse momento que ele pede isso pro Bernard, o Bernard desconfia dele e da Juliette. E aí o Bernard acaba armando para ele poder pedir para sair do silo. Diferença número 10. Detalhes que foram deixados de fora. Durante o mergulho da Juliette lá no silo 17, ela usa um rádio para se comunicar com o Solo, não é por meio daquele sininho. O Walker e a Shirley, então, eles estão lá no silo 18 trabalhando em um amplificador de rádio e aí acaba ouvindo a transmissão de outros silos e aí eles acabam identificando uma dessas transmissões como a voz da Juliette conversando com o Solo. Então o Walker e a Shirley entendem que existem outros silos ali em volta deles. E após esse evento, a Shirley e o Walker trabalham num transmissor de rádio para poder conseguir conversar com a Juliette, que até então ele estava só ouvindo ela. E por falar em rádio, enquanto a Juliette está no cofre do silo 17, o Lucas está estudando lá no cofre do silo 18. E os dois usam rádio para se comunicar, para conversar um com o outro. Em resumo, a série Silo está cumprindo seu papel de adaptação com excelência, trazendo novos elementos, profundidade e complexidade ao universo criado por Hugh Howey. E olha só, se continuar nesse ritmo, com uma adaptação fiel aos livros e com essa capacidade de expandir sem perder a essência, a gente pode estar diante da melhor adaptação de todos os tempos. Se teve algum outro aspecto de diferença entre o livro e as 2 temporadas de Silo, deixa aqui nos comentários. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Você acha que o Silo pode superar Game of Thrones? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre tudo o que acontece entre as páginas e as cenas.